Bom dia, senhoras e senhores, e sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2022 da EZTEC. Informamos que este evento está sendo gravado e todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos presentes necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda do suporte através do chat. Em caso de falha na conexão, reutilize o mesmo link ou ID disponíveis no site rizetec.com.br para retornar à apresentação. Também no nosso site vocês podem encontrar os slides da apresentação na central de download. As informações estarão disponíveis em BR-GAAP e IFRS aplicável à entidade de incorporação imobiliária no Brasil. Do contrário, estará sendo indicado. Antes de começar, gostaria de mencionar que eventuais declarações durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócio da EZTEC, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da EZTEC e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Emílio Fugazza, diretor financeiro e de RI, que iniciará a apresentação. Por favor, Emílio, o senhor pode prosseguir. Obrigado, Pedro. Bom dia a todos. É uma honra e um prazer estar aqui na teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2022, primeiro semestre de 2022. Quero fazer uma menção especial à participação nessa teleconferência do nosso presidente do Conselho de Administração e também diretor vice-presidente da EZTEC, Flávio Ernesto Zarzur, ao nosso também membro do Conselho de Administração e diretor vice-presidente de Incorporações e Novos Negócios, Silvio Ernesto Zarzur, e também a participação, a presença aqui conosco do vice-presidente do Conselho de Administração, Samir Taher. Senhores, vamos direto ao slide da página 3, os lançamentos do trimestre, onde a gente realizou no finalzinho do mês de junho o lançamento do Halt e do Hub Brooklyn, aproximadamente 20% vendido, compreende com eles aproximadamente 414 milhões de reais, que contribui para atingirmos 904 milhões de reais de lançamentos realizados em 2022. Grande destaque do semestre, sem dúvida nenhuma, Expression e Exalt, lançados na Vila Clementino no mês de fevereiro, o primeiro trimestre, que já se encontram mais de 51% vendido. E no segmento de baixa renda, junto com o nosso parceiro BP8, o empreendimento Vila Nova Fazendinha, na região de Carapicuíba, também com mais de 50% vendido. No slide da página número 4, a nossa performance operacional, venda bruta no trimestre, atingindo 266 milhões de reais, com 618 milhões de reais no total do semestre. Importante mencionar que das vendas que fizemos no trimestre, 40 milhões de reais foram de imóveis performados, que já contribuem imediatamente com a receita, a receita e o reconhecimento de resultados agora no segundo trimestre de 2022. Na página 5, falando um pouquinho de próximos lançamentos, temos preparado algo próximo de 670 milhões de reais, no entanto, 410 milhões desse total se referem à segunda fase do empreendimento Unique Green, que nós, no final do ano de 2021, lançamos a primeira fase e vendemos daquela primeira fase 50% do projeto. Agora, na segunda fase, abrimos no único final de semana, já vendemos 25% dessa nova fase, atingindo quase que 120 milhões de reais de vendas. Essas vendas que fizemos agora serão imediatamente reconhecidas na divulgação de resultados do terceiro trimestre. Além dos projetos aqui vistos nesse slide, temos também a alegria de mencionar que é provável, bastante possível, termos o primeiro lançamento da EZCAL
dentro do ano de 2022, o que vai contribuir com mais, pelo menos, 130 milhões de VGV na participação Exetec. Próximo slide, na página 6, entregas. Vocês conseguem observar nesse quadro as entregas que já realizamos, aproximadamente 300 milhões de reais, completados com o Artis Jardim Prudência, que já está mais de 80% vendido. E temos, para completar o ano, principalmente no quarto trimestre de 2022, algo muito próximo de 500 milhões de reais a serem entregues. O principal volume de entregas da companhia desses últimos tempos será no ano de 2023, onde deveremos atingir quase 2 bilhões de reais de entregas e projetos muito bem vendidos, em média, 2/3 vendidos. Na página número 7, o banco de terrenos da companhia, que atingiu 11 bilhões de reais. Vocês podem ver uma muito pequena variação. Se eu olhar pelo ano que estamos passando, o ano de 2022, a variação que nós tivemos do Land Bank corresponde exatamente ao volume total lançado, em torno de 900 milhões de reais. Quando completadas e superadas as cláusulas resolutivas, esse Land Bank pode nos dar de 13 para 14 bilhões de reais estimados aqui na companhia. Slide de número 8, o estoque fecha o segundo trimestre de 2022 em 2,7 bilhões de reais, sendo ele, na sua maior parte, residencial e contando com uma parcela de imóveis prontos bastante pequena. No caso do residencial, apenas 367 milhões de reais desse estoque é, de fato, estoque pronto residencial, sua maior parte localizada na zona sul de São Paulo. Página número 9, indicadores financeiros. Aqui a gente observa no gráfico de cima e da esquerda a receita líquida da companhia, em torno de 243 milhões de reais, e no gráfico de cima e da direita, a nossa margem bruta e lucro bruto, atingindo 84 milhões de reais, com aproximadamente 35% de margem bruta. Aqui vale alguns comentários importantes a serem mencionados. O primeiro deles é que nós já temos percebido um arrefecimento dos incrementos adicionais em relação ao INCC nos custos de construção. Temos mencionado aos senhores, desde o final do ano passado, que a nossa inflação, a inflação vivida pela Exetec aqui em São Paulo, se caracterizava muito mais próximo de quase 50% acima do que o INCC vinha nos mencionando. Agora, para o segundo TRI, com essa inflação que foi reconhecida em balanço da ordem de quase 5,5% de INCC, já houve aqui uma redução dessa variação para aproximadamente 38% acima do INCC. E, vividos os meses de julho e parte de agosto, não temos visto a mesma pressão de custos que supere o que temos a reconhecer de INCC. Então, é esperado uma boa notícia para o terceiro trimestre, quando este INCC de 5,5% corrigirá toda a carteira de recebíveis da companhia, trazendo de volta a margem bruta para os patamares que vínhamos trabalhando ao longo dos últimos trimestres. No gráfico de baixo e da esquerda, a equivalência patrimonial, atingindo 24 milhões de reais. A equivalência patrimonial, importante mencionar, são empreendimentos sendo executados juntamente com nossos parceiros, empreendimentos como o Hereditar na Moca, o Signature na região aqui da Aclimação, ou empreendimentos Minha Casa Minha Vida, como o PIN Internacional e o PIN Osasco. E quando vocês observam no release de resultados aberto, o quadro de reconhecimento de resultados da nossa equivalência patrimonial, percebemos que ela está, do ponto de vista de margem bruta, absolutamente em linha com os resultados obtidos no consolidado da companhia. Então, seja em empreendimentos próprios ou empreendimentos geridos por terceiros, percebemos exatamente o mesmo comportamento. A margem a apropriar da companhia, no gráfico de baixo e da direita, atingindo 38%. Esses 38% também receberão o total benefício desse incremento da carteira de recebíveis, com esse INCC, que será reconhecido no terceiro trimestre, de quase 5,5%, devendo voltar para algo próximo de 40%, ao pouco mais de 40%,
no próximo trimestre. Na página de número 10, no gráfico de cima e da esquerda, o nosso resultado financeiro. Importante menção, os maiores resultados, na verdade, é o segundo maior resultado financeiro da história da companhia, 48 milhões de reais no trimestre, fruto de pelo menos duas coisas importantes. O carregamento de um caixa de mais de 1 bilhão de reais dentro do trimestre, onde esse carregamento remunerado, pouco acima do CDI, como temos feito, contribui para uma parcela importante desse resultado, alguma coisa muito próximo de 1/3 desse resultado. E o restante vem da nossa carteira de recebíveis diretos, bem como os imóveis que se encontram em repasse. Na carteira de recebíveis financiados pela companhia, no gráfico de cima e da direita, pode ser visto um final de 378 milhões de reais, sendo corrigidos por aproximadamente IGP mais 10%, lembrando que nessa carteira a gente reconhece um IGP de mais de 4% no trimestre. Tudo isso para mencionar no gráfico de baixo e da esquerda o fechamento do trimestre com lucro líquido de 83 milhões de reais e, portanto, semestralmente atingindo 188 milhões de reais para uma margem líquida muito próxima de 35%, que é basicamente a mesma margem bruta da companhia. No slide de número 11, a gente observa a estrutura de capital. Agora sim, observando aqui uma fatia um pouco maior de capital de terceiros dentro do capital da companhia, com a tomada da debênture, que entrou no mês de maio no caixa da companhia, essa debênture que a gente tomou, como já mencionado, para um reforço, uma segurança em relação a todo este momento que estamos passando, e não obstante também a suportar este crescimento que viemos auferindo e estamos auferindo ao longo dos trimestres. Do ponto de vista da distribuição dos nossos ativos, importante mencionar uma boa variação comparado com um ano atrás, da nossa parcela de terrenos no total do patrimônio líquido da companhia, hoje na casa de 1,7 bilhão de reais. O caixa em torno de 1 bilhão de reais e todo o nosso estoque em construção por volta de 600 milhões de reais. O ativo total da companhia atingindo nesse trimestre 5,4 bilhões de reais para um patrimônio líquido muito próximo de 4 bilhões e meio de reais. Com isso, já contando as ações recompradas na tesouraria, nós temos um valor patrimonial por ação de R$ 19,85. Na página de número 12, slide final, antes de passar a palavra aos nossos controladores, duas questões bastante importantes. A primeira delas, a recompra de ações, que visa, sem dúvida nenhuma, melhorar a rentabilidade do investimento aos nossos acionistas. Temos agora em tesouraria mais 2.863.000 ações, compradas nos últimos meses a um preço médio de R$ 15,78, e, portanto, desembolsados 45 milhões de reais. No total dos 3 programas, já adquirimos quase 9 milhões de ações e investimos na recompra 177 milhões de reais. Por último, o pagamento de dividendos. Como já viemos fazendo, já viemos implementando desde o início do ano, o nosso Conselho de Administração aprovou o pagamento de dividendos equivalente ao que seria o pagamento obrigatório de 25%, o que dá 19.700.000 reais a serem pagos agora no próximo dia 31 de agosto de 2022, equivalente a 9 centavos por ação. Feita essa apresentação e dito tudo isso, antes de abrirmos para a sessão de perguntas e respostas, eu abro aqui a nossos controladores para fazerem seus comentários. E faço também a menção ao nosso diretor comercial, Marcos Ernesto Zarzur, presente na companhia. Senhores, Flávio, Silvio. Eu queria transmitir a todos a nossa tranquilidade em função da estrutura da nossa empresa, a minha satisfação pessoal pelo lançamento pelo lançamento da segunda fase do Unique Green, que foi um terreno que nós compramos há muitos anos e que tinha que
foi um processo de aprovação muito longo e pela demanda muito forte por aquele produto. Então, isso me traz muita confiança e, como o Emílio falou, eu renovar que nós estamos sentindo muito mais controle dos nossos custos, estamos mais cientes da nossa do funcionamento, custos e execução de obra. Então, eu estou muito confiante no futuro. Então, essa é a primeira coisa que eu queria transmitir. Eu vou passar para o Silvio e para o Marcos a me colocarem. Estamos muito tranquilos e certeza que nós vamos atingir os objetivos que a gente tem. Eu queria dar bom dia para todos, agradecer aí pela audiência e dizer assim, com esse cenário todo que a gente está encontrando hoje, mudaram, vamos falar um pouco, as características do negócio. Nós estamos muito atentos a isso. A empresa está se movimentando de uma forma, eu vou falar, bastante ativa para se adaptar a essa nova sistemática do mercado, né? Você vê com todas essas alterações de preço rápido, etc., etc. Eu quero falar que nós estamos atentos e que nós estamos operando com bastante força essas melhorias, que o cenário é desafiador, mas eu entendo que a gente está saindo bem nesse cenário, de uma forma muito positiva. Eu quero lembrar que a gente tem um land bank muito... Eu falo assim, o nosso land bank ele é muito bom, ele foi comprado por preços muito corretos, os projetos estão muito bem, vamos falar, escolhidos, estão sendo muito bem executados. Quando eu olho o nosso estoque, ele não é estoque, ele é mercadoria na loja, ele é muito bom. A gente não tem uma disposição grande de entregar ele de qualquer forma. Eu não tenho mercadoria que eu tenho que liquidar, eu tenho mercadoria que eu tenho que vender bem. Foi fruto de muito trabalho e a gente não entende que compensa a gente, vamos falar assim, desfazer dele por margens muito baixas. Então, a gente vai continuar operando com liquidez, nós vamos operar, eu acho que até o final do ano, com mais, vamos falar, velocidade do que a gente operou no primeiro semestre, mas preservando o preço, preservando a margem, dentro do possível, é lógico, dentro desse cenário que a gente encontra, mas nós vamos operar isso com responsabilidade e cuidado, o que nós sempre fizemos muito bem, e vamos continuar fazendo. Então, é assim, a companhia, desde que abriu o capital e desde que ela foi fundada, ela nunca teve um trimestre de prejuízo. Nós vamos continuar dando lucro, e os lucros vão ser crescentes, porque eu acho que o pior da adaptação a gente passou para trás, daqui para frente são lucros crescentes que a gente está esperando. E eu volto a falar, a gente está muito bem alicerçado no nosso banco de terreno. O Emílio falou lá do VGV de 11 bi, nós temos mais 3, eu não sei, é mais ou menos isso, porque nós temos 220 mil metros de área privativa no Extra, que pelo menos a R$15 mil o metro. Então, isso vai dar pelo menos 3,3 bi a mais de VGV. Ele é super bem localizado, acho que tem uma super liquidez, é um produto que vai fazer um diferencial para a empresa. Então, eu acho que é isso que eu tinha para falar, e falar que o lançamento, como o Flávio falou, do Nick Green foi um sucesso. Isso trouxe mais confiança para a gente e para a empresa. A gente vendeu 120 milhões no primeiro final de semana, que foi o final de semana passado. Nós abrimos o plantão e fizemos isso em 3 semanas de aquecimento, não foi um aquecimento longo ou clássico, como se fazia de até 60 dias, foi um aquecimento de 15 dias. Então, tudo isso é muito positivo, é isso que eu tinha para falar. E agora eu passo a palavra para o Marcos. Bom dia para todos. O que eu gostaria, depois que meus irmãos já colocaram muitas coisas positivas, é que o que eu enxergo na parte comercial dos clientes que nós estamos atendendo e do que a gente está olhando na situação macro, que as maiores dificuldades elas já passaram e a gente enxerga um cenário mais positivo para frente. Realmente foi muito desafiador, mas a mudança de humor
no mercado, no nosso mercado, ela é rápida. E os clientes, nesse momento, só deles enxergarem essa taxa de juros, que ela pode vir a cair, que pode vir a cair a inflação e que as coisas tendem a ficar melhor no primeiro semestre do ano que vem, já tem um ânimo geral, tanto no corpo de venda como no corpo nos nossos clientes que nós estamos atendendo. Eu estou sentindo que nós vamos ter uma melhora boa e nós estamos cheios de produto, não só na prateleira, como produtos aprovados e prontos para ser lançados na hora que o mercado responde. E eu acredito que vai acontecer. Obrigado, senhores. Então, agora abriremos a sessão de perguntas e respostas. Para aqueles que desejam se manifestar, solicitamos que seja utilizada a funcionalidade Raise Hand. Na medida que o tempo permitir, atenderemos também as perguntas que vierem via o chat. Caso não seja possível respondê-los dentro do tempo previsto, solicitamos que encaminhe a pergunta com um contato de e-mail para o RI da EZTEC. Dessa forma, o nosso time vai conseguir entrar em contato após a nossa teleconferência. Nós já temos a primeira pessoa na fila, ela é o Bruno, do BBI. Bruno, por favor, pode fazer a sua pergunta. Bruno? A segunda... Tá. A solicitação apareceu para mim aqui, é o Lobato, mas enfim, posso fazer as perguntas. Do nosso lado aqui, são duas. A primeira, assim, é mais para entender, vocês estão com uma certa dificuldade para acelerar os lançamentos, assim, e a gente queria entender aqui se essa dificuldade é mais relacionada a margens ou à demanda. Em outras palavras, se não fossem os custos mais altos, esses lançamentos seriam viáveis com uma VSO satisfatória? A ideia da pergunta é mais entender se é uma questão de insegurança somente a capacidade do cliente de absorver mais preço, ou se é uma questão mais ampla, assim, uma questão mais estrutural. E a segunda é mais assim, a gente viu assim, um certo represamento, né, nos lançamentos. Agora o Unique Green teve a segunda fase lançada. A gente queria aqui mais entender qual a expectativa de aumento de preços em relação né, às primeiras fases, agora com esses lançamentos. Obrigado. Lobato, né? Lobato, tudo bem? Obrigado pela pergunta. É o Silvio que está falando. É assim, né? A gente está dentro de uma capacidade operacional nossa também. Você vê, a gente já lançou um bilhão nesse primeiro semestre. Nós estamos entrando agora com a segunda fase do Unique Green. Nós temos mais lançamentos para fazer dentro desse ano. O cenário ele não era exatamente abrigador aí quando a gente passou pela pandemia e passou aí por esse início da guerra da Ucrânia, que trouxe bastante aumento de preço para a gente. Nós somos cuidadosos, eu vou falar, olhando o cenário macro geral. Nós temos eleição, nós temos Copa do Mundo, nós temos uma série de coisas que vão acontecer esse ano. Então, tudo isso leva a gente a ser... Eu vou falar aqui cautelosos por um lado, mas se você analisar esse VGV que nós vamos fazer, que está projetado de fazer, ele é bem arrojado já para o cenário que nós estamos enfrentando. Então, a gente não tem insegurança nem em um aspecto nem em outro. Nós estamos aqui com a nossa capacidade operacional sobrando um pouco, isso é verdade, mas dentro do cenário que se avizinha aí de eleição, Copa do Mundo, esse problema da guerra que não acabou, esse problema ainda de falta de material que traz um aumento de preço, a variação do preço do petróleo, tudo isso a gente entende
que o volume ideal, a velocidade ideal para a gente é essa. A gente deve acelerar um pouco. Ó. Uma coisa é você carregar um pouco de mercadoria com juros a 2. Outra coisa é você carregar mercadoria com juros a 13. Então, agora, vocês vão ver, a gente vai acelerar um pouco. Vamos falar a venda de estoque, porque passou a fazer mais sentido vender o estoque agora. Eu acho que é isso. No caso do Nick Green, a nossa expectativa é dar mais liquidez, conforme eu falei, não é tanto de aumento de preço, porque a margem já está, vamos falar, ajustada de forma conveniente. E você vê, quando a gente teve todo esse aumento de preço, de aumento de INCC, e a gente incorpora o aumento de INCC, quando eu falo não ganhar acima do INCC. Isso já traz um aumento grande de lucratividade do empreendimento, esse aumento do INCC. Então, a ideia ali é a gente fazer mais liquidez, vender mais rápido e praticamente manter os preços que a gente tinha ajustados por INCC, os preços do lançamento anterior. Acho que é isso. Obrigado. Lobato, a gente respondeu a sua pergunta? Gostaria de fazer alguma outra? Não, muito claro. Obrigado, pessoal. Bom dia. Bom dia, Lobato. Bem, nossa próxima pergunta vem do Cambaúva, do BTG. Oi, pessoal. Bom dia a todos. Eu queria fazer duas perguntas aqui também. A primeira é em relação à margem bruta, né? Eu entendo o efeito do INCC no TRI, enfim, que parte disso deve voltar agora no terceiro TRI. Minha dúvida é mais em relação à margem bruta de novos projetos, né? Vocês até colocaram aí na apresentação alguns projetos que vocês pretendem lançar agora no segundo semestre. E aí a minha pergunta é assim, olhando para frente, nesse cenário de custo já um pouco mais estabilizado, se vocês já veem talvez a margem desses novos lançamentos, do que vocês têm no pipeline, voltando já para cima dos 40%, que é o histórico de vocês. E a minha segunda pergunta é em relação aos projetos de baixa renda, né, que nesse cenário de custo mais desafiador, vocês tinham fugido um pouco, né, evitado um pouco esses projetos. Se com as mudanças aí do programa Casa Verde e Amarela e também com essa estabilização de custo, se faz sentido voltar a olhar também para baixa renda, ou se vocês ainda estão preferindo mais ficar na média alta. É isso, obrigado. É assim, se você olhar esse ano, eu falei tudo, acho que ele não viu tudo. Tá bom. Você abriu do começo? Tá, pode continuar. Então, eu vou começar de novo, Cambaúva. Obrigado pela pergunta. E se você for olhar os empreendimentos desse ano, como a gente tem alguns empreendimentos de altíssimo padrão dentro desse mix, você vai enxergar a margem bruta até subir. Mas quando a gente olha o cenário como um todo, olhando hoje, dentro do mercado que a gente olha para frente, tem um ligeiro decréscimo na margem bruta. Então, a margem bruta, quando você faz a pesquisa, entende o preço que se venderia hoje, para daqui no ano que vem, você faz esse ajuste, você tem um decréscimo da margem, um pequeno decréscimo. A coisa é assim, é que daqui um ano, se as coisas estiverem melhor, o preço de venda vai se recuperar e essa margem vai voltar ao que ela era antes. Então, é simples. Se as coisas se mantiverem como estão agora, a gente deve ter um decréscimo pequeno. Se as coisas melhorarem, a gente deve ter um acréscimo de margem. E se as coisas piorarem, a gente deve ter um decréscimo. É assim, se as coisas vão melhor, a gente ganha um pouco mais. Se forem pior, a gente vai ganhar menos. Eu acho que é por aí. Eu não sei se o Flávio quer falar da baixa renda. Não, eu só ia contar com o Emílio da margem ainda. O Emílio fez uma explanação da volta da margem no próximo TRI, se ele quiser. A esse efeito, obrigado, Marcos. Esse efeito, o Cambaúva conhece, a gente relatou. Aqui o Marcos apenas comenta, a questão de que no próximo trimestre nós vamos ter o repique para cima
por conta da inserção dos 5,5% do INCC. Então, quanto a isso, sim, e com isso a gente volta para o patamar de 40% na média do ano. E o Silvio fez uma menção de mais médio para longo prazo. Eu fiz também uma menção do curto prazo, tem mais um efeito que é o lançamento de prédios de alto padrão, como esse da República do Líbano. Então, vocês devem ver a nossa margem subir substancialmente no segundo semestre. Como um todo, ela vem substancialmente mais alta. Aí o que eu falei de estabilidade e de variação de acordo com o cenário é para o ano que vem. É isso. E agora a comissão da baixa renda. Agora, só para colocar aqui ao Flávio, eu vou colocar alguma coisa a respeito do baixa renda, só para ficar claro para você, Cambaúba. É o seguinte, é uma estratégia da EZTEC, sim, continuar lançando na cidade de São Paulo e na Grande São Paulo os baixa renda. Nesse momento, nós estamos fazendo um reestudo dos nossos produtos, readequando para a realidade que estamos vivendo, e, com certeza, no começo do próximo ano, estaremos lançando esses baixa renda. Como você bem sabe, nós temos vários terrenos bem comprados com essa destinação. Então, sim, iremos voltar com força, representando algo como 20% a 25% do nosso VGV para o futuro. É isso. E assim, Cambaúba, também para ficar claro para todo mundo, uma companhia do tamanho da nossa, que tem esse desejo de operar só em São Paulo, tem que operar em todos os mercados. Então, nós vamos operar no Minha Casa Minha Vida, na média baixa, na média alta, na altíssima, no corporativo. Nós vamos ter que operar em tudo, no comercial, tipo hotel, nós vamos ter que trabalhar todos esses segmentos de forma que faz parte do cardápio, sim, o Minha Casa Minha Vida, como fazem parte todos os segmentos de mercado imobiliário de São Paulo. E só para deixar claro, nós temos explorado com o nosso parceiro BP8, um pouquinho mais na periferia de São Paulo, nós temos explorado também um taxa renda com a BP8. Então, boa. A pergunta foi respondida. Ficou mais alguma questão? Não, ficou claro, gente. Muito obrigado, bom dia. Obrigado, Gustavo, bom dia. Obrigado, Gustavo. Então, a nossa próxima pergunta vem do senhor Igor Altero, da XP. Igor. Oi, pessoal. Bom dia. Obrigado por pegar a pergunta. Obrigado pela apresentação. Duas perguntas rápidas aqui. Ainda na questão do segmento de alta renda, né, que a gente estava discutindo agora, se vocês pudessem dar um update aí de como é que estão as parcerias, né, até com o Lindenberg, que vocês fizeram, então puder comentar os lançamentos que vocês estão vendo pela frente no segmento de alta renda. E a segunda pergunta, né, o Emílio já comentou aí sobre o cenário de INCC um pouco mais favorável, então eu queria que se pudesse dar um pouco mais de detalhe aí o que vocês estão vendo para contribuir tanto positivamente, né, quanto negativamente aqui do lado de INCC. Acho que é basicamente isso. Obrigado. Eu vou passar obrigado, Igor. Vou passar para o Silvio para começar respondendo sobre as nossas parcerias e essencialmente a Lindenberg. Eu vou falar assim, a Lindenberg é uma parceria que está indo muito bem. A gente ela não é uma parceria, ela é para ser uma joint venture que deve culminar numa aquisição de metade do controle dela. Isso está tudo ajustado. Então, nós estamos nesse caminho e eu entendo que é uma coisa que vai dar muito fruto. Ela já está dando, nós trouxemos eles para auxiliar a gente já no relançamento do que era o Infinity. Então, quando a gente relançar o Infinity, a gente relança ele com a marca Lindenberg, isso a gente entende que vai dar muita força para a gente. Nós temos mais 2 projetos já em andamento, projetos que, inclusive, sendo lançados esse ano. Como ela culmina numa aquisição, a gente, é entendimento da empresa aqui que a grife Lindenberg é importante, ela agrega valor, e nós vamos, assim, juntos, auxiliar para construir isso, fazer uma marca muito forte que vai auxiliar a EZTEC
numa série de projetos. Eu acho que ela deve trazer muitos frutos. Nós temos também uma parceria já bem extensa, conforme o Flávio falou, com a BP8, que está na outra ponta, exatamente no Minha Casa Minha Vida, lá no padrão, na faixa 3 e na faixa 2, e também é de muito sucesso, e também estamos indo muito bem. Nós estamos estudando outras parcerias, para falar a verdade, e ter mais, assim, faz parte de você ocupar um espaço maior no mercado imobiliário de São Paulo, você ter mais parcerias locais com outras construtoras, e isso está na mesa aqui, está sendo analisado. Eu acho que é isso. Igor, vou te responder a questão do INCC, acho importante fazer duas menções nela. Nós temos uma forma de olhar para o orçamento e trazer esse orçamento para a nossa divulgação de resultados, para a nossa contabilidade. Então, a gente entende que esse orçamento que a gente traz é sempre a melhor estimativa de como aquela obra vai ser executada. Então, quando você olha para os últimos anos, principalmente aí os últimos 8 trimestres, essencialmente a gente encontrou um descolamento enorme do INCC para com a nossa atividade, porque nós estamos praticando os tipos de prédio que a gente pratica na cidade de São Paulo. Esse descolamento chegou a 50%, agora retrocedeu. E o retroceder, a nossa visão de que estamos vivendo tempos melhores, são as menções de fornecedores onde alguns preços já começam a informar retrocesso de valores, né? Por exemplo, é o aço, é o mais claro, é o que todos mencionam, inclusive, mas não somente esse. Agora, temos que lembrar também que a mão de obra foi um fator decisivo nesse incremento de INCC do segundo trimestre. Está alterada a mão de obra, já está levada para os orçamentos a mão de obra. Agora nós vamos viver com esse custo de mão de obra pelos próximos 12 meses. Então, é de se esperar que o INCC também faça essa recomposição. É por isso que nós estamos otimistas em relação ao que vem de custo de obra nos próximos meses. Eu só quero complementar uma coisa. O Emílio está dizendo que a gente deve ter menos aumento de INCC para frente, mas a gente deve ter também um descolamento, ao contrário, do custo de obra em relação ao INCC. Vocês imaginam um pêndulo, onde esse pêndulo foi puxado no máximo. Nós descolamos para mais o custo real do INCC muito. Esse pêndulo ele deve retornar, é natural. Então, eu falo assim, na experiência nossa, daqui os próximos 4, 5, 6 semestres, eles vão trazer esse pêndulo de volta, dizendo que o INCC vai variar acima do custo de construção, fazendo o caminho inverso que ele fez nos últimos trimestres, como o Emílio falou. Além de ele não ser tão grande o INCC, ele vai variar mais do que o custo de construção, apesar de não ser tão alto. Eu não sei se ficou claro, mas... Ficou claro. Então é isso. Igor, respondemos a sua pergunta? Tá muito claro. Obrigado, senhores. Obrigado você, Igor. Bom dia. Obrigado, Igor. A nossa próxima pergunta vem do Pedro, do Credit Suisse. Bom dia a todos, pessoal. Obrigado pela apresentação e pela pergunta. Do meu lado são duas. A primeira delas, eu queria saber como vocês estão enxergando dinâmica de preço. Então, vocês comentaram que a recomposição de margem deve vir principalmente em função do ajuste dos recebíveis, mas queria entender também se parte disso deve vir em função de um potencial aumento de preço, tanto acho que em lançamento quanto em estoque. E a segunda delas é em relação ao land bank. Vocês mencionaram que daqui para frente a postura da companhia deve ser mais de recompor o land bank usado do que de fato aumentar ele. Aí eu queria entender como é que vocês estão enxergando, na verdade, preço de terreno em São Paulo, porque a gente vê alguns players menores talvez destratando terreno, se isso não poderia ser um momento oportuno, na verdade, para comprar, como a companhia fez no passado. E aproveitando, sobre essa questão da recomposição também, se olhando para frente, vocês imaginam o land bank talvez distribuído em uma proporção diferente do que vocês têm hoje em dia. Então, talvez, como mencionado, se vocês pretendem aumentar lançamento talvez na baixa renda,
o Land Bank tem um share mais voltado para isso, só usando como exemplo, ou então para alta renda, como que vocês imaginam essa distribuição olhando para frente? Obrigado. Ele quer saber se a gente verifica aumento de preço no lançamento e... Pedro, é o Silvio. Olha, eu acho que... Eu estou falando de curto prazo, eu acho que não. Acho que a gente vê uma manutenção de preço ajustado pelo INCC. Os preços subiram bastante, né, Pedro? Então, os preços estão bem elevados, eu acho que eles... Eu estou falando no curto prazo, eles acompanham o INCC, eles não... Estou falando na minha visão, não vão subir no curto prazo, nos próximos 6 meses, 7 meses. Enquanto não mudar o cenário de forma substancial para melhor ou para pior, eu também não sou um super economista para falar, mas é manutenção de preço. A outra pergunta a respeito do Land Bank é assim, os preços de terreno em São Paulo não cederam. Então, eu não vejo ceder preço, eu só vejo o preço subir, os terrenos são caríssimos. Eu quero lembrar de novo, nós temos aí um Land Bank, na verdade, de 14 bi, nós estamos lançando aí alguma coisa como 2 bi esse ano, alguma coisa perto disso. Eu vou falar assim, nós vamos ser muito criteriosos na compra de terreno. E é óbvio, conforme o mercado aponta para nós uma direção, nós vamos na direção que o mercado aponta. Se o mercado aponta que é para ir para o baixa renda, nós vamos fazer essa reposição no baixa renda. Se o mercado, para onde ele apontar, nós vamos. Então, não é exatamente no baixa renda, é para onde o mercado apontar. Agora, muito oportunistas e muito seletivos. Não estamos falando que não vamos comprar, mas de forma muito oportunista e seletiva. Eu quero lembrar que nesse Land Bank também falta aproximadamente R$1 bilhão que vai ser composto por agregação de CEPACs nesse Land Bank. Então, tem mais R$1 bilhão que só depende de agregar CEPAC, que isso também pode ser até fruto de transferência interna, quer dizer, uma coisa muito... Nós temos coisas locais, propriedades onde a gente tem CEPAC que a gente pode remover, e isso traria um aumento muito grande no Land Bank. Então, nosso Land Bank ele é muito confortável, então vai ser muito seletivo e muito oportunista as compras. Aqui o Flávio só queria acrescentar uma outra coisa dentro do Land Bank, que parte dele está sendo desenvolvido edifícios corporativos por uma estratégia em andamento, e como diretriz básica que o nosso usar o Land Bank, eventualmente diminuir o Land Bank em função de mais lançamentos, compras seletivas e até via parcerias para utilizar o nosso Land Bank. A gente gostaria de, nos próximos 1 ou 2 anos, que o nosso Land Bank viesse um pouquinho mais adequado à projeção de VGV para os anos. É isso aí. Pedro, respondemos a sua pergunta? Respondido sim. Se eu puder fazer só um follow-up na questão do preço, então vocês têm conseguido repassar INCC, tanto em estoque quanto em lançamento, pelo menos. Mesmo que não tenha um ganho acima disso, tem sido possível ajustar. Olha, assim, eu vou falar de novo. Aí para trás, o mercado estava bem ruim. Então, a gente cedeu um pouquinho na questão do preço. O mercado deu uma firmada, ele melhorou. Agora nós estamos conseguindo, voltamos a ajustar o preço dentro daquilo que estava previsto, dentro da avaliação do INCC. Agora, para a gente fazer essa liquidez até o final do ano, para aumentar essa velocidade de venda até o final do ano, eu quero deixar claro, se precisar diminuir o preço de venda em 2, 3, porque faz muita diferença, porcentos, nós vamos diminuir. O importante para a gente vai ser chegar no final do ano e ter um volume de venda, vamos falar, adequado, porque a nossa margem já é bem alta. Quanto que é a nossa margem, Emílio? Nós estamos hoje com 35. De líquida? De líquida e bruta. Então, se é 35, se eu chegar no final do ano com um volume de venda bem maior e com uma margem, por exemplo, líquida de 32, tá bom. Não é aí, não é esse ponto. E você tem que ver que não é só o volume de lucro que você tem,
é o volume de caixa que a gente gera para a companhia. Então, a gente leva aqui, por exemplo, apesar de ser uma empresa de incorporação, a gente tem uma cabeça muito financeira. E eu quero lembrar que o juro está correndo a 13% ao ano. Então, compra seletiva de terreno, é juros de 13% ao ano. Aumentar a velocidade de venda, os juros de 13% ao ano. Gerar o caixa para a empresa, juros de 13% ao ano. Então, nós vamos tentar trabalhar nesse sentido. Cada mercado, cada momento, nós temos que se adaptar e trabalhar de acordo com ele. Agora, se tiver que ceder um pouquinho no preço para atingir a liquidez e o volume de venda, nós vamos fazer isso. Ok, Pedro? Respondido, pessoal. Muito obrigado e bom dia. Obrigado você, bom dia também. Obrigado, Pedro. Nossa próxima pergunta aqui vem para o André Mazzini, do Citi. André, por favor. Oi, pessoal. Obrigado pelo call. Primeira pergunta, então, follow-up da JV com a Lindenberg, né? Então, o relançamento do Infinity vai ser o primeiro projeto com a Lindenberg e com vocês? O que vai mudar no projeto? Se vai ser somente a fachada ou se é algo mais substancial, né? Um projeto com uma área de lazer bem grande, que essencialmente vai mudar para dessa vez, enfim, o lançamento vender mais de largada? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é sobre os Stair Towers, né? A gente viu que a Brookfield pagou recentemente 6 bi para um portfólio São Paulo e Rio, né? Mas tem muita coisa ali em São Paulo, inclusive até um prédio em frente à Stair, né? Que a Brookfield está levando. Bom, vocês certamente conhecem bem a Brookfield, né? Até a Torre B, eu lembro que foi vendida para a Brookfield lá atrás, né? Do EZ Towers. E se players como esse, eles têm interesse em comprar coisa antes da entrega, como o Stair está hoje em dia, né? Porque mal bem o que eles levaram ali em frente também está vago, né? Então, acho que tem alguns players até com apetite para comprar prédio que não esteja totalmente locado. São essas duas perguntas. Obrigado, pessoal. Vamos começar pelo Infinity. Assim, não é o primeiro lançamento com a Lindenberg. O primeiro lançamento com a Lindenberg é na Vila Mariana. Então, a gente deve lançar logo mais um prédio com a Lindenberg na Vila Mariana. Agora, eu vou falar assim, ter a grife Lindenberg ajuda a gente a posicionar o produto. Agora, o Marcos, ele montou um plantão espetacular na 23 de maio, que a gente não tinha plantão, a gente não tinha decorado. Agora nós alugamos um terreno grande na 23 de maio, do lado do empreendimento, uma fachada promocional, não é um plantão, é uma loja, com um decorado que vai ser maravilhoso. Então, eu falo assim, os pontos de referência, nós procuramos cercar de todas as possibilidades para somar, para fazer essa liquidez que você fala. Então, Lindenberg, plantão espetacular, maravilhoso, uma coisa única que vai agregar, que vai dar muita força, um decorado show, muito, muito bonito também. Nós tropicalizamos nós conversamos muito com o Carlos Ortiz, e ele, vou falar, deu um banho de Brasil no prédio. Então, o prédio, o produto, a mercadoria é aquela, mas ele ganhou um banho de Brasil, ele é um prédio mais adaptado ao gosto do brasileiro, mais translúcido. A Lindenberg auxiliou a gente nessa harmonização, eu vou chamar harmonização do prédio. O Adolfo, ele opinou bastante nisso, a nossa equipe também trabalhou bastante nisso. Eu acho que o prédio ficou muito mais do gosto de São Paulo. É um prédio de grife, é um prédio, eu falo de novo, translúcido, iluminado, claro. Puxa, eu acho que vai ser uma coisa... Realmente a gente cercou de tudo para fazer esse lançamento, inclusive o momento correto de lançar. Nós vamos lançar esse prédio no momento correto. Nós não vamos lançar ele dentro de um mercado instável. Nós queremos lançar ele dentro do mercado correto para a gente ganhar o dinheiro que a gente tem que ganhar nesse prédio, que não pode ser. E agora o Stair Towers, ele fez a pergunta em relação a Brookfield. Bom, assim, olha, a questão da estratégia do Stair Tower, desse corporativo, basicamente é o seguinte: nós temos um ritmo de construção que, em função de já estar em construção, ele foi reduzido a velocidade, e a ideia provavelmente, antes de vendê-lo, é que a gente coloque
uma das torres a gente consiga um locatário para ancorá-lo. A gente pode usar também o nome, né, que é o name rights, pode usar uma série de fatores. É um prédio com uma arquitetura totalmente diferenciada e um produto que ele deve ter um desempenho em termos de economia de operação e sustentabilidade muito além dos vizinhos. Mas é isso. Então, aguardar e deverá ser em 2 passos. Primeiramente, alugar para em outro momento a gente colocar no mercado. O que o Flávio quis colocar, o Sper Tower, ele vai ser um marco na arquitetura, ele vai ser o prédio mais bonito da cidade de São Paulo. Então, ele ter um names right ou qualquer outra coisa nesse sentido, é muito forte a gente ter um inquilino forte para depois, talvez, fazer a venda. É essa a ideia que nós temos. Só lembrando, André, a obra já se encontra mais de 40% evoluído, e nós tivemos nesse período também a pré-certificação LEED Gold nesse empreendimento. André, respondemos a sua pergunta? Respondido sim, pessoal. Muito obrigado. Obrigado você, André. Bem, a próxima pergunta vem do Guilherme Vicente, da Onyx. Por favor, Guilherme. Oi, gente, tudo bom? Bom dia. Bom dia, seu Samir, bom dia, Flávio, bom dia, Silvio, bom dia, Emílio, bom dia, Pedro, bom dia, Marcos. Viu, são 2 perguntas aqui, desculpa, mas hoje eu vou entrar em um pouquinho mais de detalhes só. Mas é o seguinte, em primeiro lugar, essa INCC é 38%, então, custo interno 38% acima do INCC. Desculpa, eu não entendi. É INCC mais 38% nominal, 138% de INCC, eu não entendi. Você explica um pouquinho melhor isso aí? E mais ainda, eu acho que assim, pô, vocês são super bacanas na forma de redigir o texto ali, mas dá uma sensação de que vocês estão dizendo que esse tipo de movimento tem acontecido com a EZTEC, mas não é bem isso, né? Assim, o ponto de vocês é que para quem faz prédio grande em São Paulo, o custo tem sido bem maior do que o INCC, não é isso? Ou seja, não deveria ter uma diferença tão grande entre EZTEC e peers, né? Os peers de estados em bolsa, que a gente está acostumado a ver aqui, que também fazem só prédio grande em São Paulo, o micro peer group, né? Não estou falando de low income, por aí vai. Essa é a primeira pergunta. E a segunda, só para já botar as duas de uma vez, eu queria voltar nesse negócio da Stern. Vocês me ajudam a quebrar um pouquinho melhor o efeito da Stern nos números? Eu digo isso pelo seguinte, ela é bem grande, né? E ela está ali, pelo que eu sei, nos números gerenciais, aquele que vocês até estão colocando lá no final, no build-up do NAV, né? Eu entendo que ela está dentro daquele land bank de 1.700 bi, né? Mas você me ajuda a separar ali quanto que é o terreno dela, quanto que é o custo construído dela, porque eu acho que isso aí está atrapalhando a gente a ver a margem embutida no seu estoque, né? Parece que ela minora a margem embutida no seu estoque residencial. Você pode dar uma ajudinha para mim nesses dois, por favor? Desculpa, ô Silvio, gostei de ver. É isso aí, manter essa margem líquida numa receita maior é um bom negócio, hein? Vai ser, vamos tentar, vamos trabalhar para isso. Guilherme, eu vou só iniciar, e aí depois eu passo para os nossos controladores. Guilherme, a primeira coisa, obrigado pelas perguntas, são ótimas para a gente esclarecer as coisas para quem nos ouve, né? Efetivamente, a gente não sabe exatamente como cada empresa opera, né? A gente consegue ver os nossos números profundamente, e é mais ou menos assim. Se o INCC desse 3%, estou dando um exemplo aqui, eu diria para você que a gente estava operando em 3 mais 1, que daria aproximadamente esses 38%. Então, significa que 138% do INCC é como nós operamos em todas as obras que estão em construção com viés de baixa. Ou seja, isso significa que se o INCC, olhando pelo que o Silvio mencionou, né, o INCC vai continuar dando alguma coisa no campo positivo,
e nós acreditamos que o nosso custo vai dar alguma coisa no campo negativo. Então, se nós andamos a 138 do INCC, nós achamos que nós vamos andar, estou dando um exemplo para você, a 80 do INCC, a 70 do INCC, e mais cedo ou mais tarde nós vamos convergir para o INCC. Então, isso só trará notícias boas nos próximos trimestres. Mas é mais do que achamos. Assim, a lógica indica isso. Você não pode ter um pêndulo puxando sempre para um lado, ele tem que voltar. O INCC ele tem um cálculo, ele é feito pela Getúlio Vargas, ele é um índice sério, etc, etc. Então, uma hora ele vai voltar. E a gente vai ter, vamos falar, esse descolamento invertido dele. E aí, Guilherme, você que é uma pessoa extremamente técnica, sabe exatamente esse efeito que eu vou mencionar agora. Quer dizer, você tem uma carteira de recebíveis e um custo, ambos caminhando contra o INCC, só que em timings diferentes. Então, nós ajustamos o INCC de 5,5% inteiro no segundo trimestre, só que na carteira eu só vou ajustar no terceiro trimestre, porque contratualmente o cliente me paga o INCC de 5,5% defasado de 2 meses. Muito bem, então, numa situação absolutamente normal, essa defasagem tem que impactar de 3 a 4 pontos percentuais a margem bruta. E foi exatamente esse o efeito que a gente viu nessa divulgação de resultados. E o que vai acontecer no terceiro? Vai acontecer assim, eu vou trazer esse 5,5% integralmente para a carteira de recebíveis, e no custo, provavelmente vai ser uma fração muito pequena disso. Então, eu vou dar o spike completamente contrário, Guilherme. Então, assim, é de se esperar, também estou dando um exemplo, da gente ver essa margem muito mais próxima de 43, 44 no terceiro trimestre, porque é um efeito absolutamente matemático e técnico. Do Ster, você mencionou que nós estamos com ele não contabilizado, mas gerencialmente mencionado, em torno aí de 1,7 a 1,8 bilhão de reais, né? E o custo dele é um custo de aproximadamente 200 milhões de reais de terreno e 700 milhões de reais de obra, o que significa um custo total aproximado de 900 milhões de reais, onde nós já incorremos desse custo pouco mais do que 500 milhões de reais. Então, dentro desse número gerencial que a gente menciona, a margem bruta desse projeto enorme, fenomenal da companhia, é uma margem bruta absolutamente igual à margem bruta do EZ Towers, que é uma margem de mais de 50%. Guilherme, quer fazer alguma menção? Eu acho que é isso. Guilherme, você... Acho que você está no mundo, Guilherme. Eu posso continuar aí ou vou Pode. Por favor. Vamos lá. Desculpa, só é que tem que colocar os pingos dos is, porque a gente olha, eu não sei, eu pelo menos aqui acompanho bastante relatório, e, poxa, na maioria dos relatórios a Ster sumiu, né? A Ster não existe. Mas só para deixar claro, então, são dos 700 milhões de custo, 500 já foram incorridos, a gente tem 200 a incorrer. Quando eu olho ali naquele número gerencial de estoques, o Land Bank de 1.721 bilhão, o custo de construção, esses 500 milhões incorridos da Ster estão ali dentro ou não? Sim, eles estão. O custo de construção do Ster, ele está contabilizado dentro do Land Bank da companhia. Então, quando você vê um Land Bank de 1,7 bi, ali dentro eu tenho o Ster Towers, a custo, Guilherme. Guilherme está no mundo. O Silvio comentou ano passado, mas não posso deixar de aproveitar essa chance, o impacto do Extra, né? O Extra ainda não subiu, ele não está ainda sendo considerado como... VGV, Land Bank. Isso, Land Bank, tá certo? Então ele vai majorar o VGV de Land Bank em 2 bi, lá, é essa a informação? O Silvio acredita muito mais próximo de 3,5 bi, muito mais próximo de 3,5 bi. Só para você ter uma ideia, nós estamos falando de 3,5 bi com custo de terreno aproximadamente de 10%. Perfeito. Isso.
Não, super agradeço. Obrigadão, gente. Para pôr os pingos nos is, Guilherme. Muito bom, gostei. Obrigado. Jovem Pan. Obrigado. Guilherme, muito obrigado, viu? Tá no mudo, Guilherme. Foi? Então tá bom. Viu? Não sou eu que me coloco no mudo. Tô achando que é o Pedro apertando o botão aí. Tá? Ele tá de... O Pedro ele tá tentando tirar você do mundo, Guilherme. Não, eu tô... Não, acho que o ponto é esse mesmo, só é que... Poxa, enfim, tem bastante coisa rodando e os números são muito gerenciais, né? Principalmente os números de VGV, de estoque, por aí vai. É importante a gente entender como é que vocês estão fazendo, que cada companhia faz de um jeito, né? E aí é importante ter a comparabilidade. Mas, pô, obrigado aí pelas respostas e vamos que vamos. Obrigado, Guilherme. Um ótimo dia para você. Obrigado pelas perguntas. Temos mais alguma? Não. Então, vamos passar a palavra para os controladores. Não havendo mais nenhuma pergunta e transcorrido também o tempo previsto, passo a palavra agora para os nossos diretores prosseguirem com suas considerações finais. Bom, novamente eu quero agradecer a presença de todos, dizer que o nosso RI está disponível para qualquer dúvida que vocês eventualmente venham a ter adicional e transmitir para vocês a nossa mais forte confiança, mais certeza de que todas essas dúvidas que existiram no primeiro semestre, em algumas situações que foram mais complexas em função de acréscimos de custo. Hoje a gente está muito mais seguro e temos muita confiança de que os custos vão convergir para os orçamentos originais. É isso, e acho que aqui também quero passar para os meus irmãos para colocarem mais algumas coisas. Obrigado, viu? Eu queria agradecer a presença aí de todos, a audiência de todos, e falar que nós estamos aqui à disposição para conversar com vocês sempre que for preciso. Obrigado. Eu queria agradecer a presença de todos e dizer que o cenário mais complicado eu enxergo que já passou e agora está estabilizando tudo e tudo vai voltar a um normal mais razoável. Conto com todos. Obrigado. Bom dia a todos. Com isso, a teleconferência de resultados da EZTEC está encerrada. Gostaríamos de informar que estamos desenvolvendo novos instrumentos e revisando os layouts dos nossos materiais, objetivando trazer mais transparência, informações acuradas e engajamento dos nossos leitores quanto aos negócios e as estratégias da companhia. Por isso, não deixem de conferir os materiais no site de Relações com Investidores e participem da nossa pesquisa de opinião, através do QR Code disponibilizado nessa apresentação. Agradecemos a participação de todos e desejamos um ótimo dia, um ótimo final de semana.